Você já imaginou uma cidade no Brasil onde ninguém podia entrar? Uma cidade tão valiosa, tão secreta, que o simples ato de pisar em suas ruas, sem permissão, poderia custar a sua liberdade ou até mesmo a sua vida? Parece roteiro de filme, mas essa cidade existiu de verdade, bem aqui, no coração do Brasil colonial. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de mergulharmos nessa história fascinante, eu queria pedir um favorzinho. Se você curte desvendar os mistérios do nosso passado, já deixa o seu like, compartilha este vídeo com aquele amigo curioso e, claro, se inscreva para não perder nenhuma das nossas viagens no tempo. Seu apoio é fundamental para a gente continuar trazendo conteúdos incríveis como este. Muito obrigado, de coração. Agora, prepare-se, porque a história que vou contar vai te surpreender. Estamos falando de Vila Rica, a cidade que hoje conhecemos como a belíssima Ouro Preto, em Minas Gerais. No século XVIII, Vila Rica não era apenas mais uma cidade. Era o epicentro da maior febre do ouro das Américas. O sangue dourado que pulsava nas veias do Império Português jorrava de suas minas. E onde há tanta riqueza, há também muita cobiça, contrabando e desconfiança. A coroa portuguesa, desesperada para controlar cada grama de ouro extraída, transformou Vila Rica em uma verdadeira fortaleza. A ordem era clara: ninguém entra, ninguém sai, sem a devida autorização e uma rigorosa fiscalização. A cidade se tornou o cofre mais bem guardado do mundo, e seus habitantes, prisioneiros em uma gaiola de ouro. Para garantir que o quinto, o imposto de 20% sobre todo o ouro, chegasse intacto aos cofres reais, Portugal criou um sistema de controle implacável. Estradas foram fechadas, atalhos foram bloqueados, e novos caminhos, chamados de caminhos reais, foram estabelecidos. Eram as únicas rotas permitidas para entrar ou sair da região das minas. E em cada um desses caminhos, havia os chamados registros, postos de fiscalização que funcionavam como alfândegas no meio do sertão. Nesses registros, soldados conhecidos como dragões revistavam tudo e todos: viajantes, mercadores, tropeiros, escravizados. Ninguém escapava. As cargas eram descarregadas e minuciosamente inspecionadas. As pessoas eram apalpadas, suas bagagens reviradas. A desconfiança era tamanha que os métodos de revista beiravam o absurdo. Diziam os relatos da época que os fiscais procuravam ouro em todos os lugares imagináveis. Dentro de pães, no meio de cargas de feijão, costurados nas roupas. A criatividade dos contrabandistas era enorme, mas a paranoia da coroa era ainda maior. Uma das técnicas mais famosas era a do Santo do Pau Oco. Imagens de santos feitas de madeira eram esvaziadas por dentro e preenchidas com pó de ouro. Daí vem a expressão que usamos até hoje para nos referir a pessoas falsas. Mas a vigilância não se limitava às estradas. Dentro de Vila Rica, a vida era um exercício constante de cuidado e suspeita. Soldados patrulhavam as ruas dia e noite. As casas podiam ser invadidas a qualquer momento para buscas, sem aviso prévio. Se um vizinho desconfiasse de outro, uma simples denúncia anônima poderia levar a uma investigação brutal. Todos eram suspeitos em potencial. O controle sobre o ouro era obsessivo. Cada pepita, cada grama de pó de ouro tinha que ser levada para as casas de fundição. Lá, o metal era derretido, transformado em barras, e o quinto da coroa era separado. Somente o ouro quintado, marcado com um selo real, podia circular legalmente. Qualquer pessoa pega com ouro em pó ou sem o selo era imediatamente acusada de contrabando, e as penas eram severíssimas. A punição podia variar desde o confisco de todos os bens, passando por açoitamentos em praça pública, até o degredo, que era o exílio em colônias distantes na África. Em casos mais graves, a sentença podia ser a morte. A forca, em Vila Rica, não era apenas um instrumento de punição. Era um símbolo do poder real e um aviso para quem ousasse desafiar a coroa. E a vigilância ia além da vida. Acredita-se que até os mortos eram inspecionados. Havia o medo
de que caixões pudessem ser usados para contrabandear ouro para fora da cidade. Por isso, até os cortejos fúnebres poderiam ser parados e os caixões abertos para a revista. Imagine a dor e a humilhação de uma família que, em pleno luto, tinha que provar que não estava escondendo ouro junto ao corpo de um ente querido. Essa atmosfera de opressão e controle constante teve impacto profundo na sociedade de Vila Rica. Por um lado, a riqueza do ouro financiou a construção de igrejas espetaculares, com detalhes em ouro que brilham até hoje, e patrocinou a arte de mestres, como Aleijadinho. A cidade se tornou um centro cultural e artístico sem precedentes no Brasil. Mas por outro lado, essa mesma riqueza gerou um clima de medo, traição e revolta. A população se sentia explorada, humilhada pela fiscalização excessiva e sufocada pela ganância da metrópole. A sensação de viver em uma prisão a céu aberto alimentou o descontentamento e foi o estopim para diversas rebeliões. A mais famosa delas foi a Revolta de Vila Rica, em 1720, liderada por Filipe dos Santos. Os mineradores se levantaram contra a criação das casas de fundição e o aumento da fiscalização. A revolta foi duramente reprimida. Filipe dos Santos foi enforcado e esquartejado em praça pública, e sua cabeça foi exposta como um aviso macabro. Décadas mais tarde, essa mesma terra seria o berço de um movimento ainda maior: a Inconfidência Mineira. Poetas, intelectuais e membros da elite local, cansados da opressão portuguesa, sonharam com um Brasil livre. A conspiração foi descoberta e seus líderes punidos. Tiradentes, o mártir da nossa independência, também foi enforcado e esquartejado, e partes do seu corpo foram espalhadas pelos caminhos reais, os mesmos caminhos que antes serviam para controlar o ouro. Hoje, caminhar pelas ladeiras de Pedra de Ouro Preto é uma experiência única. É difícil imaginar que aquela cidade, hoje patrimônio da humanidade, com seus casarões coloniais coloridos e suas igrejas barrocas, foi um dia o cenário de tanta tensão, vigilância e luta. O ouro, que trouxe riqueza e beleza, também trouxe dor e opressão. A história de Vila Rica nos mostra o paradoxo da riqueza. Ela pode construir maravilhas, mas também pode aprisionar, corromper e destruir. A Cidade Proibida é uma lembrança poderosa de um tempo em que o brilho do ouro ofuscava o valor da liberdade. É um capítulo fundamental da nossa história, que moldou não só a identidade de Minas Gerais, mas a do Brasil inteiro. Então, da próxima vez que você ouvir falar de Ouro Preto, ou talvez tiver a sorte de visitar essa cidade incrível, lembre-se disso. Lembre-se que, por trás da beleza estonteante da arquitetura e da arte, existe uma história de resistência, de luta por liberdade e da complexa relação do nosso país com suas próprias riquezas. A cidade que um dia foi proibida, hoje está de portas abertas, nos convidando a descobrir e a nunca esquecer as lições do nosso passado. E aí, gostou de conhecer a história da Cidade Proibida do Brasil? Qual parte te deixou mais impressionado? Deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar ler a sua opinião e trocar uma ideia com você. E se você conhece alguma outra história curiosa do Brasil colonial, compartilha com a gente também. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. A sua companhia nessa jornada pela história é o nosso maior tesouro. Não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda demais o nosso trabalho, e de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.